Galera, sejam bem-vindos aí a esse vídeo que tem por objetivo também sanar as dúvidas a respeito de nossa fé e de nossa vida. Então, se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve, compartilha essa mensagem, deixa o teu joinha, beleza? E se tem alguma dúvida, mande para nós que a gente terá a grande satisfação e o prazer de estar respondendo a sua dúvida. Falou, galera? Então, o assunto de hoje que queremos tratar é como achar uma passagem na Bíblia. Claro que eu estou falando daquela Bíblia de papel, não estou falando de achar uma passagem no celular, já que em algumas igrejas, em alguns locais, é desaconselhado o uso do celular, então se prefere a Bíblia ainda aquela impressa a papel. Então é dessa que a gente está falando. E quem de vocês nunca passou vergonha com aquela Bíblia? Eu já passei. Então, às vezes o pastor dizia, abre em tal lugar, e ele de repente estava começando a ler já aquela passagem bíblica, e eu estava lá folhando ainda, desesperado, querendo achar aquela passagem e não conseguia. Então, quem de vocês de repente nunca chegou e o pastor disse assim, abre lá no livro do profeta Naum, e você ficava pensando, tá, isso é um livro da Bíblia ou é um número? O que é esse negócio? Enfim, a Bíblia é uma biblioteca praticamente, né? Ela não é um livro só. Ela é composta por 66 livros. É livro pra caramba. E ela tem 1185 capítulos. Então é muito capítulo. Então se você ir naquela de que a hora que o pastor falar, ou o teu líder do PG, ou sei lá, qualquer lugar que estiver com a Bíblia, e ele dizer para você, abra a Bíblia em tal lugar, e você abrir aleatoriamente, a tua chance matemática de achar a passagem exata é praticamente 0,1% de chance de você abrir exatamente no lugar certo, no capítulo certo. Então, a ideia de tentar ir pelo chute não é lá das melhores, já vou avisando logo. Então, por sorte tua, a Bíblia tem um negócio chamado índice. Oh, é isso aí, índice. Então, quando alguém disser para você achar uma passagem bíblica e você não sabe o livro, por exemplo, o pastor lá, o seu líder, pediu para você abrir no Evangelho de João 3, capítulo 3, versículo 16. E você não sabe onde que fica. Então você vai lá para o índice e vai procurar onde é que fica o Evangelho de João. Você achou ele lá, está lá no Novo Testamento, o quarto livro, né? O quarto livro do Novo Testamento. Aí, facilzinho, aí tu vai procurar o capítulo em questão, que no caso é o 3, que o pastor pediu. Então você vai procurando, tem o 1, tem o 2, achou o capítulo 3, aí você vai procurar pelo versículo, você segue lá até o 16, e aí você achou o versículo de João 3,16, certo? Facilzinho, né? Não é difícil, não. É a mesma coisa como você fazer um amigo novo na escola. Começou o ano e você fez um novo amigo e tal, mas você não conhecia aquela pessoa ainda, mas ela mora na mesma cidade que tu. Aí tu pede, tá, mas onde é que tu mora? Então esse teu amigo provavelmente vai falar o bairro que ele mora, o nome da rua, e também vai falar o número da casa, certo? Então você vai procurar primeiro o bairro, depois você vai procurar a rua e por fim você vai encontrar a casa dessa pessoa. Muito fácil. E você encontra essa pessoa. Na Bíblia é a mesma coisa. Então esse é um endereço. Quando você fala de João 3,16, ou poderia ser qualquer outro, você procura o livro primeiro, pode ser lá no índice, até você se familiarizar com a Bíblia. Depois você acha o capítulo e por fim o versículo. Muito fácil, né? Claro que no passar do tempo, quanto mais você está lendo a Bíblia, mais você vai se familiarizando com ela, mais fácil vai ser para você encontrar os livros. Por exemplo, com o passar do tempo, o pastor, o seu líder vai falar, abra lá no profeta X, profeta Y. Você não vai lá no Novo Testamento procurar o livro do profeta, porque você sabe que ele não vai estar lá. Você não vai mais precisar ir no índice. Você já vai saber que o livro dos profetas está logo para frente do meio da Bíblia, logo depois de Salmos ali, né?
Então tem Salmos, tem Provérbios, tem Cânticos, enfim, aí começam os livros dos profetas maiores e depois os menores, e você vai se familiarizando e você vai conseguindo encontrar com mais facilidade. A mesma coisa, com o passar do tempo, o seu líder vai falar para você abrir lá no Evangelho. Você não vai lá no Antigo Testamento, lá no início da Bíblia, procurar um Evangelho, porque ele vai estar lá no Novo Testamento, vai ser os primeiros livros. Ou de repente o seu líder vai dizer, abra lá nas cartas, carta para a igreja tal. Então você já sabe que está lá no Novo Testamento também, não vai procurar no Antigo Testamento, mas isso vai demandar de algum tempo. Inicialmente pegue pelo índice, acha seu livro, acha seu capítulo e o versículo e fica bem fácil para você. Eu queria incentivar você a essa jornada de realmente ler a Bíblia, porque a Bíblia é um livro fantástico. Lá tem histórias de ação, de guerras, de conquistas, histórias de aventuras que tem na Bíblia, tem romances, tem dramas, tem uma infinidade de histórias, tem o Apocalipse com todo o seu suspense. Então, queria incentivar você a ler a Bíblia, é um livro fantástico, é um livro apaixonante da gente estar lendo. Beleza, galera? Se tu tem alguma dúvida, mande para nós. A gente terá o maior prazer em gravar um vídeo respondendo também a sua pergunta. Beleza? Se você não é inscrito ainda, se inscreve, deixa o seu joinha e fiquem com Deus, queridos. Um abraço.